Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que Sei sobre Tigres e Dragões. E só antes de apresentar o nosso convidado aqui, só dizer que esse episódio, com esse convidado, é a segunda vez que a gente grava. E a gente vai contar por quê daqui a pouquinho, tá? Bem-vindo, professor Leves. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com o pessoal pela segunda vez. Tá muito jóia, então já tem um spoiler que essa aqui já é a segunda parte. A primeira foi um ensaio, digamos assim. Foi um esquenta e que serviu só pra gente aqui. Pro Márcio, pra mim. Não foi nem pro Igor. Pro Romulo, foi pro Igor. Olha lá. Olha a saudade do Igor aqui. Ó, eu vou falar que eu tô com um pouquinho de vergonha hoje. Por quê? Pô, a gente gravou um programa tão legal. De né? uma hora, mais de uma hora, né? E aí a gente teve que dar uma notícia pro nosso convidado. Demoramos para dar notícia. Porque a gente tinha uma esperança, enfim. Daqui a pouco a gente... Essa é a versão oficial, é isso? Não, a gente só trabalha com versões oficiais aqui. Sei. Então tá bom. Esse podcast ficou tão bom oficiais. que ele acabou indo pro mundo etéreo. Bom, para quem não conhece, o professor Leves é editor, fundador da revista Tahiti Brasil, a maior revista de Tahiti do Brasil. A única. Então, quem não conhece, a gente vai deixar aqui o link para acessar. Mas é verdade, né? São quantas edições já, Leves? A gente vai falar sobre isso, mas só para... 37. 37 edições. Tem muita coisa legal, muita matéria boa, enfim, com bastante representatividade do Tahiti no Brasil. Além disso, o professor Leves é praticante de Tahiti. Começou, ele vai contar, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. E tem uma curiosidade na história do professor Leves, que ele viajou mais de 60 países. Aí na verdade vale um adendo, né? Temos que ver a geopolítica do planeta. Então teve países que eu visitei que eram 2, por exemplo, a Alemanha Oriental, né? Que hoje não existe mais, é um só. Então eu não sei se eu diminuo o meu número de países nessa contagem, né? Mantém. Ou quando eu atravessei, por exemplo, a Iugoslávia, que era um só e depois se transformou em 6, 7. E aí eu aumento, vai 6 ou não aumento? Aí então tem uma... né? Então mais de 60 está correto dizer. Maravilha. Muito obrigado, viu? Pela sua presença aqui pela segunda vez. Não, eu fico muito feliz com um programa como esse, onde vocês tratam do Tai Chi Chuan, do Kung Fu em geral, né, do Wushu e de outras artes marciais, porque a gente precisa disso. Né? É um conteúdo assim, muito relevante e que vai mostrando, né, as esferas que tem, que abrangem, que permeiam toda essa arte marcial, seja, né, de qual for. Então, por isso que eu sou muito feliz. Eu agradeço aí o convite, né, ao professor Gil, ao professor Márcio, professor também, estou conhecendo agora. Já fui professor, mas eu sou aluno aqui dos dois. Aluno também. O Igor, que também está ali atrás da tela. Olá, Igor, tudo bem aí? Olha, um abração para você. Tá? Então, realmente uma felicidade estar aqui. É uma alegria mesmo. Bom. O Márcio até comentou que a gente não lembra exatamente o que a gente conversou no primeiro episódio. Então, isso vai ser bom, porque a gente pode refazer algumas perguntas para você, para dar uma aquecida. E se a gente for relembrando, algumas coisas estão me vindo à memória aqui. Mas já para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que se dá o teu encontro com o Wushu. Foi pelo Tahiti, foi pelo Kung Fu, foi pelo Karatê, enfim, pelo Wushu brasileiro, capoeira, como é que foi? Olha, eu comecei diretamente no Tai Chi Chuan, né? Então eu não tenho uma influência de outras artes marciais que assim possam nem contribuir e nem ao mesmo tempo contaminar o movimento do Tai Chi. Eu comecei fazendo, sem saber o nome até, eu fui atrás do Kung Fu, né, do Wushu Kung Fu Shaolin, porque eu assisti aquele programa que todo mundo conhece, do David Carradine, né, que tinha Kwai Shan Ken. Então eu fui atrás porque o que me chamou muito legal, um dos primeiros episódios, é que ele entra num bar, aí ele pede uma água, né? E daí dá um copo d'água para ele vai lá, coloca um pó. Não sei se era tangue, eu acho que naquela época não era tangue. Que suco, nem tinha tangue, que suco, é verdade, que suco. Aí tá, ele tá tomando e vem alguém tirá-lo do seu centro de gravidade, do seu eixo. Ele tá lá na dele, tranquilo, na paz, né? Você, semblante. E tem a provocação, né? E vem alguém e provoca ele não quer, ele tenta se esquivar nas palavras, mas aí vem a agressão propriamente dita. E ele lá, sutilmente, né? Com aquele
pessoa, se eu não me engano, tirou a faca, não sei. Isso é um seriado dos anos 1970, então faz tempo, né? E aí ele chuta e tal, e a faca fica no teto, ele se esquiva de uma maneira que ele fica assim equilibrado, ele não fica nervoso, ele não deixa, né, aquele nervosismo aflorar. E aquilo já me deixou apaixonado, né? Assisti a série toda, eu tenho os DVDs da série também. E aí eu fui atrás na época em Curitiba, das escolas, eram poucas. E como eu pertencia a um grupo de estudos de filosofia em Curitiba, na minha adolescência, a gente convidou alguém para ir lá conversar. E daí veio o mestre de Kung Fu, mas era Shaolin, né? E a gente Isso achando... tinha que idade, Leves? Sei lá, uns 14 anos, eu acho. E aí... Daí eu falava pouco, né? Ainda sou tímido, mas hoje eu engano que não sou tímido. Naquela época não enganava, ele é tímido mesmo. E aí eu me lembro que eu fiquei quieto, os outros que já eram mais... tinham muito mais idade, né? Tratando de filosofia, eu praticamente um iniciante, um neófito. Aí a gente, na conversa, eu vi que ele era muito nervoso, né? Muito, assim, que hoje a gente compreende, mas eu fiquei assim, na minha limitada capacidade de compreensão de fazer uma leitura corporal de alguém naquela época. Então, talvez hoje também, mas com um pouquinho mais de experiência. Então, eu percebi assim, puxa, mas Kwai Shan Caine era relaxado, e eu notava que o dedo era assim, né? Depois eu fui entender o porquê, né? Assim, parecia que estava engessado as pontas dos dedos, assim, só sem juízo de valor, não estou fazendo juízo do mestre de Kung Fu. Mas, sabe, como é que diz uma amiga minha, não ornou ou não bateu aquela atitude, sabe, da pessoa conversando sobre o Kung Fu Wushu Shaolin, né? E aí, daquele Kwai Shan Caine, né? Que era o né, da paz e tal. E até que mais tarde, daí eu fui conhecer, foi um convidado de São Paulo, do mestre Liu Pailin para lá. Daí eu comecei fazendo o estilo Pailin. E assim foi desenrolando, né? Nessa fase dos 14 já, 1980, daí já eu tinha um pouquinho mais. Eu acho que eu tinha 16 anos. E aí, porque eu procurei, daí eu quase fui fazer karatê, né? Shotokan, com um amigo meu já era mestre na época, mas não era, né? Realmente não era aquilo. Quando eu vi o Pailin, puxa, assim, fantástico, né? Falei, mas é isso. Eu fiz com o César, que era... Nunca mais o vi. Ele ia para Curitiba aos finais de semana. E nesse processo, só para acelerar a conversa, eu comecei a fazer, mas daí, em breve, eu coloquei mochila nas costas e fui viajar pelo mundo. Aí eu praticava... Mal tinha aprendido a forma curta do Pailin, mas eu praticava um pouquinho. Daí eu me lembro que nos países não tinha escola de Tai Chi, não tinha internet, né? O pessoal aí que nasceu mais recentemente. Eu nasci no milênio passado, né? Mentira não, né? Né? Eu não sei, vocês não sei. Mas eu, enfim, eu no século passado, milênio passado. Então, quando viajava para o exterior, não encontrava, né? E assim fui viajando. Quando eu retornei ao Brasil, primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma escola. Aí fui atrás de uma escola, não achava o Pailin, mas eu não sabia que era o nome, estilo Pailin, né? Não tinha essas informações. E eu fui procurando, fui numa escola e encontrei o Bruno. E aí, enfim, nessa sequência, eu fiquei procurando o Pailin, mas sem saber onde era, não achei, daí eu falei, vou fazer isso aqui mesmo. E era o Bruno, tinha aprendido com a Angela Sossi e o Rock, a forma longa do mestre Matsun Koen. Aí eu fiz a forma do longa, me tornei professor da forma do Matsun Koen, e também da forma de Pequim, 24 movimentos, mas tudo sem saber esses nomes. Foi fazer a Tai Chi, sabe? E aí foi indo, mas com essa viés jornalista, eu fui atrás das fontes, das informações e tal. Daí, com um amigo meu, a gente criou lá uma Associação Internacional de Praticantes de Tai Chi. Nisso começou a surgir o Orkut. Daí já criamos um grupo para justamente divulgar as escolas de Tai Chi, as informações que tinha. A gente começou, sabe, é assim uma espécie de embrião do que é hoje o Tai Chi Sem Fronteiras, a revista Tai Chi Brasil. Todos eles vão gravitando em torno de um planeta só, que é o planeta Tai Chi, né? Então, isso foi legal, ficar orbitando e, enfim, isso faz parte, né? E fomos, assim, uma curiosidade até nessa minha trajetória, é que como eu fazia a forma lenta, a forma Yang do Matsun Koen que você fez, né? Então, eu me lembro que estava fazendo, aí sabia já que era uma arte marcial, né? Porque naquela época muita gente que praticava Tai Chi não sabia que era uma arte marcial. E eu me lembro que eu fazia do lado de uma senhora, assim, tinha mais de 80 anos, acho que tinha uns 86 anos. E a gente fazendo o movimento,
que eu não me lembro mais qual é, tô aqui só simulando, né? E ela falando assim, o pessoal fala que isso aqui é uma arte marcial. Isso não é arte marcial. E ela tava lá, se eu não me engano, era um movimento em que você introduzia a palma da sua mão no abdômen do oponente, fechava o punho, girava dentro e puxava, né? Não, eu não falei nada pra ela, pra não, né, não acabar o romantismo que ela tinha do Tai Chi. Você só tava arrancando as vísceras do... Pois é. Mas, enfim, isso são outros... E uma outra curiosidade, e do estilo Shen, isso é muito legal. Antes de eu saber da existência do estilo Chen, né, do Tai Chi Chuan, eu fazia a forma de Pequim, e eu me lembro que eu tava treinando lá no México, tava fazendo a forma dos 24, e daí tava assim, mas eu me sentia... sabe, bem energizado. Acho que tá no México, né? O México, né? Outra coisa, né? Só você tá lá já é fantástico. Aí tava lá na pirâmide do Sol, da Lua. Tava fazendo... Aí, de repente, eu falei, puxa, mas e se eu colocar um pouquinho de vigor aqui, sem saber de estilo Yang? Eu fazia Fatim. O Fatim eu descobri sem saber o nome, sem saber o que era. Assim, naturalmente, vou pegar então a forma Yang, né? E aí, empurrar, fazia assim, né? Os princípios. Aí, né? Fazendo aqueles movimentos. Mais tarde, quando eu fui assistir, nossa, olha só, né? Que bacana, né? Foi uma coisa natural que expandiu, nada de especial, intuitiva, né? Pela prática. Mas hoje você ensina o Shen, não? Hoje ensino exclusivamente só o Shen. Olha só que interessante. Antes era... E aí teve coisas do percurso que nunca vão acontecer hoje, graças às informações que nós temos. Quando eu aprendi do mestre Matsun Kuen com o Bruno e já ensinava, eu sei que a Ângela ia fazer um curso, e eu vi um mestre pra cá, Yang Jun. Aí eu falei, puxa, vou fazer lá pra melhorar, né? Direto com a fonte, com o mestre e tal. Aí eu chego aqui, ele tá ensinando Yang Long, e não era do Matsun Kuen, não sabia. Eu vim, né? Nem sabia que era Matsun Kuen. Daí a Ângela foi legal, porque ela foi minha primeira que me comentou. A gente fazia do Matsun Kuen e tal, e daí faz aquele, daí eu comecei a fazer. E isso foi legal, que eu mencionei no outro podcast, como vocês lembram bem. O bom é que eu posso falar qualquer coisa, né? Eles não lembram. Então, daí a Ângela me explicou, daí eu fiz com o mestre. E nesse ano, são curiosidades que cada um tem, as peculiaridades que cada um tem, né? Cada praticante, cada pessoa tem na sua vida. E essa foi bem legal, porque no ano que eu fui ver o do mestre Yang Jun, porque eu até ia fazer um curso de especialização, que a SBTC ia fazer. Isso, eu já estava conversando com a Ângela nesse sentido. Estava já me caminhando para isso. E no mesmo ano veio o filho do mestre Shen Xiaowang, no Rio de Janeiro, trazido pelo Eduardo Molon, para fazer um seminário. Aí eu falei, puxa, daí eu já conhecia o estilo Shen através de vídeo. Você já sabia que o Shen é aquele com mais vigoroso... Eu chamo assim, que ele é uma transição entre Yin e Yang perceptível na forma como você expressa corporalmente, sim, né? Entendeu? Não que isso em Yang, essa interação, né? Não tenha na forma lenta. É uma forma muito errônea falar o mais forte, né? Não é essa, acho que é a palavra, né? Não é errônea, mas eu acho que ela talvez seja incompleta, talvez, né? Nesse sentido. E aí, naquele ano foi uma coisa muito curiosa, porque no mesmo ano aconteceram os dois seminários, em São Paulo com o mestre Yang, né? Da família, descendente, e no Rio de Janeiro com o mestre Chen, que é Chen Yin Jun. Isso a gente está falando de... 2008. E aí foi muito legal, porque como eu ia ter que mudar ou para o Yang, né, do Matsun Kuen do Yang Jun, da família, né, Yang, ou ia fazer, de repente, começar o Shen que eu já conhecia através de vídeo. VCD foi meu primeiro, né, VCD. Depois, quem não sabe, dá um Google lá para descobrir o que é VCD. Tá, os arqueólogos, né, da mídia, né. E aí, puxa, eu fui fazer e os dois eram assim, 3 dias cada um. Então dava para experimentar na mesma dosagem, né? Assim, se fica um mês com um e 3 dias com outro, daí, claro, você teria influência. Cara, quando eu fiz os dois, eu voltei para Curitiba, daí eu comentei para os meus alunos de lá. Falei, e agora, né? Você fez os dois seminários? Eu fiz os 2 seminários para saber qual trilha que eu ia seguir, né? E eu achei os 2 maravilhosos, né? E aí eu fiquei na dúvida. Daí uma aluna falou assim, qual que bateu o teu coração? Porque na razão você tá dividido, né? Então, ou seja, eu tava só com um lado, um hemisfério do cérebro
analisando, né? Não estava vendo uma conversa entre os dois hemisférios do cérebro. Ou seja, aquilo que liga um hemisfério ao outro, que se chama corpo caloso, fisicamente falando, o meu estava interrompido, porque eu só ficava de um lado. É porque tem um córtex que é enorme no meio dos dois cérebros, já viu? É um abismo. E aí eu fiquei naquela dúvida e essa aluna pegou assim, o que teu coração diz, né? Daí fui à noite, fui meditar, assim. Daí eu falei, não, eu gosto muito, mas eu vou no estilo Chen, né? Daí eu comecei no estilo Chen. Isso foi, decidi isso no final do ano 2008. E nisso, daí eu comecei a entrar nos grupos do Orkut do planeta inteiro, né? Não eram muitos até que tinham. Daí eu tinha uma da Malásia. E foi aí que eu conheci o irlandês que estava vindo para o Brasil, né? Niall Floyn. Ele é aluno do mestre Wang Haijun, que foi aluno, né, e assistente em muitos seminários do grão-mestre Chen Zhilei. Então foi assim que eu acabei saindo, né? Se eu não tivesse conhecido o Niall, provavelmente eu estaria sendo hoje aluno da linhagem do Shen Xiaowang, através ali do mestre Yang Jun, né? Yang Jun não, Chen Jun, né? Via Eduardo Molon ali, né? Provavelmente teria seguido essa linhagem. Ou Eduardo Molon ou do Estevão Ribeiro, né? Na época eu tinha mais contato com o Eduardo. Ô Leves, e que coisas foi determinante para você escolher o estilo Chen? Você falou da razão e do coração, da emoção, que essa tua aluna te... Mas você deve ter se conectado aí do ponto de vista mais afetivo e algumas coisas te... emergiu aí em você, ou algumas coisas te tocaram mais. Você sabe dizer que coisas foram essas? Olha... Ainda mais você que teve uma passagem pelo estilo do Yang Matsukuen, enfim, teve outras experiências. Eu acho que todos os estilos de Tai Chi eles servem para alguém, né? Então, a minha descoberta foi lenta, porque as informações naquela época eram mais lentas para serem divulgadas. Agora, no estilo Chen, ao final, foi legal ter conhecido o Pai Lin, também o mestre Lan Kanchuan também, eu ensinava a forma do pequeno círculo dele, que eu acho fantástico para dar em seminários. De qual mestre? Lan Kanchuan. Mas ele era de que linhagem? Não sei. Agora ele tá mais com Qigong. Naquela época não se falava disso, né? Então eu desconheço, mas ele fez uma forma. E tem um livro muito bonito até, com desenhos de cera, giz de cera, se eu não me engano, que é Tai Chi Passo a Passo, que é bem curtinho de se aprender, com umas figuras, e achei ótimo. Ele está em Curitiba, esse mestre? Não, esse mestre Lan Kanchuan, eu encontrei lá em Londres, em 2009, mas ele veio uma vez para o Brasil fazer curso de Qigong, não de Tai Chi. Então eu acho que ele não deve, eu presumo, pode ser que eu esteja equivocado, dando aula de Tai Chi, tá? Eu acho que ele está dando de Qigong. Ele tem um livro chamado de Energia de Qigong. Acho que ele se especializou mais nessa área, né? Tá? Mas então, eu acho que às vezes as pessoas assim ficam... Eu vejo aluno meu que vem praticar comigo Chen e não gosta. Não é que não gosta, ele não se adaptou, não tocou o coração dele, né? E aí eu digo, olha, tem o meu amigo lá, o professor Onofre, do Pai Lin, que talvez... Às vezes eu percebo isso no aluno. Olha, para você talvez o estilo seja o mais adequado, o Pai Lin, né? Ou o Yang. Então vai dependendo do que a pessoa chega, sabe? Tipo, não acho que é legal forçar a barra. O que me atraiu o estilo Chen é que você, na sua pauta corporal, ou seja, na coreografia, quando você está produzindo, você representa tudo. O que diz o nome do Tai Chi? O que quer dizer Tai Chi? Tai Chi, mestre Gil. Por favor, você é o meu convidado aqui. Jogou a bola, voltou a bola. Eu acho que ele não sabe. Esse alguém não sabe. Ele não sabe. Tudo bem. Tá. Então, o que envolve o Supremo... Tai Chi, não tô falando de Tai Chi Chuan, tá? Tai Chi, o que é? Isso é milenar, esse conceito, e que envolve tudo, o Supremo. Aí a gente pega algumas analogias. Quando você vai estudar tudo, você vê o Tai Chi ali. Vamos pegar, por exemplo, a cadeia do DNA em espiral, né? Então, o estilo Chen... Ele tem justamente esse trabalho com espiral, não reto, né? Não é linear cartesiano, que é importante também durante o período, mas é quântico. O Tai Chi, o estilo Chen, ele é bem quântico, né? Não estou dizendo dos outros estilos, estou falando do estilo Chen. E aí você percebe em tudo
Como os fundamentos do Tai Chi, como um supremo absoluto de limite, ele está representado uma coisa minúscula, que é a cadeia do DNA, as galáxias, né, em espiral. Então, se você pegar daí o homem que se diz dentro da filosofia, que é o microcosmo, representa o macrocosmo, então quando você vê todo esse vai e vem, por exemplo, quando o coração bate do yin e yang, porque muita gente desconhece que o sangue, acha que o sangue fica circulando assim, né? Não, ele vai e repousa. Expansão, recolhimento. Já viram falar do livro chamado Tai Chi, Expansão e Recolhimento? Então, se você começar, igual um quebra-cabeças, a observar nuances da vida, você vai perceber que ali está o Tai Chi. E o Chuan, que até o que eu vou falar aqui, gente, talvez me perdoem se eu estiver equivocado e até fico feliz se vocês puderem me corrigir, porque eu vou aprender com isso, né? Então, por exemplo, o Chenjelei, uma das vezes que encontrei no curso dele, falava: é importante nós, professores, a gente mencionar a palavra Chuan, né? Do Tai Chi Chuan. Porque o Tai Chi, o conceito do Tai Chi é filosófico, é milenar, né? E o Chuan, aqui eu vou colocar um adendo que eu estou colocando como talvez um pouquinho estudioso da área. O Chuan, que é o punho, mãos livres, que representa a arte, a marcialidade, que se sustenta em cima dos princípios da filosofia do Tai Chi, né, do equilíbrio universal. Então, quando a gente fala justamente do Chuan, ele não é milenar. Então, sendo bem jornalista, assim, Tai Chi Chuan não é milenar. Surgiu quando? Em 1600? Né? Então, não é milenar. Mas por que as pessoas falam uma arte milenar? De certa forma, elas estão corretas porque os ingredientes do Tai Chi Chuan são milenares. Então, o Tai Chi Chuan em si não é milenar. Ele foi criado, sistematizado, aglutinado ali os princípios que são milenares. Então, isso é muito bacana, né? Eu gosto de ver isso, né? De explicar para o aluno, para não confundir, né, as coisas e tal. Então, eu acho interessante, né? Assim, por causa da revista e as pessoas conhecerem. É bom desmistificar, né? Desmistifica, exatamente. Então, é importante ter esse centro, né? E o Tai Chi você usa em tudo, né? Então, os exemplos simples. Quando você vai amarrar um cadarço, né, do teu tênis, você vai abrir a porta com a chave lá e não abre. Se você for forte, você vai aplicar a tua força Yang, a porta é Yang, né? A chave é Yang. O que vai acontecer? Vai vencer o Yang mais forte. Se for a porta, a tua chave vai quebrar. Agora, se você vai colocar e começar do espiral bem devagarinho, igual a Misha, quem sabe, é as chaves que os policiais usam para entrar nas casas. Você vai lá, tal, né, com aquela espiralidade, escuta, né, assim, aí, pum, né, você vai com a chave e abre, porque aquela chave pode estar com algum defeito, mas se ela abrir antes, ela vai abrir. A tendência é abrir. Então, você aplica o Tai Chi em todos os momentos, né? Nossa, muito... Tá. Leves, eu queria voltar num ponto que você mostrou aí as suas tatuas em homenagem ao nosso podcast. Fez exclusivamente para a gravação desse episódio. Quer dizer, você tinha feito antes, né? Você tinha feito na primeira vez que a gente gravou com você. Eu não tinha tatuagem. Eu tinha elas, mas elas ainda não tinham emergido a pele, tá? Elas estavam já no porque osso. depois você mandou uns vídeos e tal. Mas você fez um comentário sobre Tigre Yang, Dragão Yin e tudo mais. Eu me lembrei que a gente tem um jeito de traduzir esse conceito de Yin Yang muito cartesiano, né? A gente fala assim, Yin é feminino, Yang é masculino, tem essa coisa muito... Da dicotomia. Né? Muito quadradinha. E aí você falando do tigre e do dragão, eu pensei, bom, mas na verdade eles têm a natureza, a gente até pode falar que a natureza é Yang do tigre. Mas ele, dependendo da situação, dependendo da ocasião, do jeito que você colocou, ele vai manifestar as duas coisas. Então acho que é mais interessante a gente falar de manifestação Yin e Yang do que falar que Yin é taxativo, né? Yin é isso, Yang é aquilo. Quando eu encontrei esse jeito de definir, de falar sobre Yin e Yang, isso fez total sentido e fica muito mais fácil da gente ver no Tai Chi também, né? Sim. Você vê, durante a execução da movimentação, você vê que enquanto você está fazendo a movimentação, você está manifestando essa dualidade, está manifestando essa dicotomia entre Yin e Yang o tempo inteiro. É só que me ocorreu, eu tive um delay aqui na minha fala, mas eu quis falar
sobre isso para você? Quando a gente expressa o Tai Chi Chuan de uma forma corporal, né, o que é outra coisa apaixonante para mim no Tai Chi, eu tive a oportunidade de dar aula para crianças de 3 a 6 anos de Tai Chi, para adolescentes, para jovens adultos, adultos não tão jovens e aqueles adultos que já estão para um adulto mais da minha faixa etária, né? Então, o legal é que o movimento que eu ensinei para eles é o mesmo. Então, para criança de 3 anos, para adolescente, sabe, para o jovem adulto, para o idoso, o movimento é o mesmo. Mas a maneira como se aplica, aí é que essa dicotomia se desfaz, né? Porque se a gente usar só na razão, todo mundo já ouviu falar do símbolo do Yin e do Yang. Pronto, dicotomia feita. Tá? Porque você fatiou o que é necessário para o aprendizado, para a compreensão, mas o Yin e Yang, o que é, né? O Yin, né? E Yang. Então são coisas separadas. Você junta os dois, nós temos o quê? O Tai Chi. O Tai Chi Tu. O diagrama do Tai Chi. Quer dizer, o Tai Chi, então eu falo muito assim, sabe como é que é o nome desse símbolo do Yin e do Yang, né? Pois é, mas não é do Yin e do Yang? Não. Yin é metade, Yang é outra. E dentro de um tem a representatividade do outro. Mas ele é esférico. Ele não é circular também, porque circular a gente já traça também um conceito limitado. A gente já limita. Você fala, é um círculo que gira. Pera aí, um círculo que gira é um volante, né, de um carro, por exemplo, né? Agora, ele é como uma bola, ele é esférico, né? E ele não é só de um lado, né? Ele vai girando. É quando você está fazendo o movimento do Tai Chi, né, que você vai puxar. Então, isso é que é legal da prática. E quando você vai... É claro que a abordagem, quando você vai ensinar uma criança de 3 anos, no meu caso, tá? Até quando vai fazer, por exemplo, soco duplo de canhão, né? Que se vem. Então, para a criança, para ela pegar, ela precisa ali gastar mais energia. Então, ela é mais no foco Yang, né? Então, eu brinco, eu uso de tudo que existe nesse universo, lembrando que tudo que está no universo está sendo que está compondo o Tai Chi. Eu falo para criança, você conhece o Hulk? Né? Então vamos lá, vamos brincar de Hulk. Daí ele tá aquela barulheira. Vocês conhecem o Passo Ninja? Então eu pego coisas da cultura japonesa para ensinar algo do surgimento da cultura chinesa. Mas porque, ao meu ver, tá tudo interligado de certa forma. Tudo bem, a gente coloca no papel, nasceu aqui, tem essas características, tem a cultura, tem a ancestralidade. Mas o planeta é um só e ele vai girando, né? Ele é essa esfera de novo. E aí que é legal. Então, no conceitual, a gente tem que destrinchar. Como a gente estava falando de aprender uma forma. Forma. Você aprende a forma. E uma coisa bacana, por exemplo, que eu sempre também estou falando, é que o Tianjin uma vez falou assim, olha, aos professores, vocês já fizeram a forma longa ao contrário? Né? Levanta... Não, ele não falou isso, né? Levanta e faz agora. Pois é, e eu fui fazer. E é fantástico, né? Primeiro que você trabalha o outro hemisfério do cérebro dentro daquele processo cognitivo que faz com que as sinapses, né? Que são... Não é Schwapps, tá? Schwapps é aquele que se bebe lá para não confundir o pessoal, tá? Então, para que ou de uma forma mais simples, para que o Tico e o Teco se conversem, haja um diálogo de harmonia entre os dois, né? Dos dois hemisférios do cérebro, em que haja essa interação. Então, quando os professores, para fazer ao contrário, eles já exigem também essa demanda, né? Porque uma coisa que, sob a minha ótica, o Tai Chi Chuan não pode ser automático. Uma coisa que a gente ouve muito falar assim, aluno, eu não vejo a hora de praticar bastante, porque daí cai no automático e fica mais fácil. Caiu no automático, sob o meu ponto de vista, Tai Chi Chuan não é mais Tai Chi Chuan. Se está tirando o ingrediente dele. Porque ele exige mindfulness, quer dizer, concentração plena naquilo que você está fazendo. Lembre-se, gente, é uma arte marcial. Se você colocar no automático, você já não está trabalhando os dois hemisférios, não está havendo interatividade dos dois hemisférios do cérebro. É só um lado, né, do cérebro que está funcionando. E o Tai Chi é completo. Claro, você tem que exercitar, e é por isso que na forma longa, isso que eu imagino. Imagino, isso não é por isso, né? Mas eu suponho que, por exemplo, na forma longa você faz 6 vezes o mesmo movimento, Tampien, né? Que você faz chicote simples. Por que você faz 6 vezes? Eu deduzo que... Porque quando você faz se você fizer só um movimento, você vai criar uma memória corporal. E essa memória corporal vai te levar para o outro movimento número 2. Se você faz 6 vezes, a primeira vez vai para o movimento número 6, falando bem claro, né? Na forma longa é número 5, você vai para o número 6. Aí a segunda vez que você vai fazer a forma longa, que está lá no 16º movimento, mais ou menos, né? Eu não sou bom com números, né? Sou de humanas, tá? Então, o que acontece? Você repete o movimento, mas o movimento seguinte é pro outro lado.
Aí você repete um movimento, daí é pro outro. Isso tem algo mais que tangencia, entrando aqui na matemática, usando a trigonometria para falar de Tai Chi, que você tangencia justamente esse lado de as danças dos derviches, por exemplo. Vocês já viram as danças dos derviches, que eles fazem uma coreografia, que se você não tiver atento, você leva porque todo mundo levanta o braço, vira pra cá, daí levanta o outro, todo mundo dá 2 passos pra trás, aí vira pra frente. É curioso, procura na internet. Aquilo não tem a ver com Tai Chi no movimento, na pauta corporal. Mas tem essa história de você estar desperto. Então, fazendo Tai Chi sem você prestar atenção no movimento que está fazendo, você está tirando o ingrediente dele. Então, quem pode fazer dessas crianças aí, dos alunos? Tive a oportunidade de ter bailarinos fazendo Tai Chi comigo, mestres de Shaolin, sabe? De outras artes marciais fazendo também, sabe? E é muito interessante você ver como o Tai Chi ele é completo, porque aquela pessoa que te chega, né? Um boxeador, tive um aluno que era boxeador profissional. Nossa, ele era uma porta, assim, né? Tipo, né? Então, muito forte, excesso de Yang. Tai Chi era bom pra ele, por quê? Porque aquele excesso de Yang ia trazer o Yin pra dar o equilíbrio pra ele. E o mesmo movimento pro outro. Para o bailarino que você chegava assim, relaxa, se diluía assim como se fosse, né, a capacidade de relaxamento deles. É incrível. Então é isso que o Tai Chi dá. Ele vai trazer o equilíbrio que a pessoa precisa, desde que ela pratique. E pratique, né? Quanto mais praticar, melhor. Sabe uma coisa que eu... pode falar. Posso ir? Você tangenciou esse tema em vários momentos e acho que aqui, tanto nos episódios que eu vi quanto os que eu assisti, vários mestres falam sobre a marcialidade e falam sobre o fato de que a gente não treina arte marcial para sair brigando, para fazer guerra atualmente, que isso seria, né, perde o sentido na contemporaneidade, né? Mas na minha experiência, eu sinto que a marcialidade tem um outro sentido, né? Ela tem ela tá presente aqui porque tem uma necessidade, que eu também não consigo verbalizar o que é. E como você vai e volta nesse tema, o que você acha? Qual a importância de manter a marcialidade no Tai Chi ou nas artes marciais e o que isso trabalha na gente? Essa tua pergunta vai ao encontro de um dos pontos, porque eu anotei vários pontos de vários episódios aqui, né, de comentários da galera e tal, como o Márcio falou, que o feeling do professor, né, que às vezes o professor erra pelo excesso de ensinamento. Isso é verdade, eu já percebi isso comigo mesmo, né, o reflexo disso que você falou. Às vezes você quer passar tanta coisa para o aluno, né, só que é muito para ele digerir. Né? Então aquela coisa que o Tiandelei falou, você coloca, mas tem que ver o que cada um absorve. Tem que sentir. Né? Tem que sentir, né? Treinar a percepção aí da relação professor-aluno. Outra coisa que o Igor falou é sobre que é difícil visualizar a aplicação marcial, que deveria ser explícito desde o começo. Então, Igor, eu não sei quem que era o teu professor. Tô brincando. Ixi. Tá, é o seguinte, eu vou falar... Era eu. Pode falar, falar olhando pra mim. Fiquei... Melhor não. Legal. Eu quero do cachê. Era eu e o Márcio, dependendo do... Senão eu não vou receber o cachê. O pessoal tá sabendo que o cachê pra vir aqui ser entrevistado é muito bom, viu, gente? Ó, se forem convidados, venham. É o seguinte, Igor, Igor e, né, amigos, quando eu ensino Tai Chi Chuan, a gente ensina voltado ao aspecto para o lado terapêutico. Mas todos os movimentos que eu conheço do Tai Chi Chuan são de uma arte marcial. É de defesa, né? São para você se defender. Então, quando eu dou uma aula justamente com esse ingrediente, explicando, como eu falei antes, justamente seguindo a linhagem de passar o diamante para o aluno e lapidar. Mas na primeira aula que ele tem comigo, eu explico a aplicação marcial. Não ensino a aplicação marcial. Eu explico porque isso vai melhorar o direcionamento da performance que ele faz e vai reproduzir isso de forma terapêutica. Então, a minha metodologia é assim, é ensinar o lado terapêutico, explicando o lado terapêutico. Desde aquela coisa bem simples aqui, explicando, né? Relaxar o pescoço. O que é só o simples ingrediente do Tai Chi Chuan, que é relaxar o pescoço. Você não precisa fazer Tai Chi Chuan fazer isso, não.
Mas o Tai Chi Chuan, ele é uma enciclopédia, né, de movimentos e de aspectos que você produz no seu corpo que são terapêuticos. Relaxando o pescoço, o que acontece pra gente? Você relaxa o pescoço, você maximiza o fluxo de oxigênio através da sua artéria carótida, levando mais oxigênio para o seu cérebro. Isso ajuda a evitar o quê? Um AVC, ou que não vamos nem chegar nessa seara, mas o que faz? Faz com que o seu cérebro seja mais irrigado com oxigênio e isso potencializa o seu QI naquele máximo que você tem. Então, só relaxando o pescoço. Quer dizer, se você não fizer nada, só relaxar o pescoço. Agora, se imagine, começa a irradiar esse relaxamento para os ombros, para o braço, para o cotovelo, sabe, para o corpo todo. E aí você utiliza a parte yang para justamente, se você for só yin, você vai se diluir numa poça de relaxamento no chão. Você precisa manter uma postura ereta, mas não rígida, né? Então você tem o yang que te mantém em pé, mas tem que ter o yin, né? Então você sente que há, né, tudo isso. E quando eu ensino isso na aula para o aluno do movimento, eu falo, então, agora eu vou explicar o terapêutico, como eu fiz agora, e agora eu vou explicar o movimento, para que ele serve como defesa pessoal. Por que isso? Porque lá atrás, eu aprendendo na antiga forma, não me era explicado. Então eu tenho um vídeo muito engraçado, eu fazendo um movimento equivocado. Eu ensinava ainda o Yang, estava começando a aprender o Shen, fazendo um movimento, fazendo as mãos passando assim no ar. Eu não sabia, eu desconhecia. Tinha que levantar as mãos e fazer assim com as mãos. Tá lá o movimento. Eu fiz um videozinho de jogar lixo no lixo para uma escola, para onde eu dava aula. E estava fazendo aquele movimento todo equivocado porque desconhecia a aplicação marcial. Quando você sabe da aplicação marcial, me empresta seu braço aqui, professor Gil, eu já devolvo. Então o professor Gil veio aqui brincar comigo, né? Fazer um carinho com o punho fechado. Então, quando eu sei que eu vou pegar aqui o braço dele e que é para travar, que a gente chama no Tai Chi de Chin Na, né? Chin Na Tai Chi. Quando você trava, então você nunca mais vai fazer o que eu estava fazendo antes, que era assim, né? Olha, não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, de uma forma meio simples, é claro, só para mostrar que eu acho importante você mostrar. O aluno não vai praticar ali. Se ele não ficar treinando com um oponente, ele não tem como aprender isso, né? Essas travas. Até porque isso pode criar uma fratura. No primeiro movimento do Tai Chi, você pode criar uma fratura exposta. É muito interessante isso que você está falando, porque, inclusive, com essa visão que o professor tem, né, da aplicação, mas que ele passa para os alunos, o professor ele consegue enxergar outros praticantes, seja de Yang, seja de Kung Fu, e fala assim, aquele aluno não sabe a aplicação. Porque você vê um movimento perdido. Mesmo que você não conheça o estilo, você não conheça o Taolu, não conheça a técnica, mas como você detém, né, uma expertise da profundidade do movimento, você consegue perceber o vazio, né? Vazio. Aquele aluno ali, ele não recebeu a informação para que serve o É o que eu chamo o apelido de Tai Chi de pastel de rodoviária. Tem a ver com o Wei um pouco, né? Porque fica sem intencionalidade o movimento. Olha só, hein? Isso mesmo, exatamente. É o pastel legal de rodoviária. Você já viu o pastel de rodoviária? Ele é bonito por fora, mas vazio por dentro, não tem nada. Né? Então, é quando você faz exatamente isso, sabe? Sem a intenção... Sabe, isso que você me falou me lembrou quando meu mestre veio a primeira vez pra cá, em 2007. E quando a gente começou a treinar com ele trouxe outros aspectos que a gente não conhecia. E a minha mente fez isso. Nossa, isso aqui era pra isso. Nossa, isso aqui era pra isso. Nossa, eu nunca tinha nem noção pra que era. Nossa, e aí você começa a ter essa compreensão. Você vê os outros colegas seus muito próximos, fala assim, nossa, aquele meu amigo tem que saber disso, porque ele tá fazendo aquilo, ele não sabe pra que é. É muito legal isso, né? Não, quer dizer, muito legal não é porque eu tô sabendo que o meu amigo não sabe, né? Mas é legal porque a gente se aprofunda. A gente se aprofunda e eu sinto muita vontade de falar para pessoas próximas assim, cara, aquilo ali não é muito legal o que você tá fazendo não, porque aquilo, se você se aprofundar, é para isso, que faz isso, que vem aquilo, que vem nisso. Você sabe que uma coisa que é na vivência que o Gil deve estar e você também, é que à medida que você vai se aprofundando e vivenciando isso, né, que você vai se tornando, digamos, esotérico ou muito, muito interno, é que uma pessoa, quando você vê, por exemplo, você pede para ela mostrar o Tai Chi dela, você não faz com um olhar de recriminação ou pensando com juízo de valor.
Mas ela não precisa ir além do segundo movimento para você perceber o nível dela. O meu mestre fala isso, ele fala assim, eu só preciso ver um movimento. Exatamente. É como eu não sou mestre, eu preciso 2, tá? Eu preciso uns 4. Aí, 8. Então, às vezes... Pra saber, Às vezes a gente vê um colega nosso que não é do Tai Chi, ou que ele dá aula de Tai Chi, ou expressa o Tai Chi, você vê numa apresentação, você já percebe no montar o cavalo, né, que não é um cavalo selvagem, é um cavalo doméstico. Ou, por exemplo, no caso dos alunos que eu falei, dos bailarinos. Nossa, eles faziam, quando eu ensinava a coreografia para eles, falava, olha, eu só consigo fazer isso porque eu comecei o Tai Chi velho, eu tenho sobrepeso, eu tenho um monte de coisa. E eles tinham toda aquela elasticidade. Falava assim, gente, eu tô babando aqui. Mas é porque era um Tai Chi sem a intencionalidade do Tai Chi. Faltava. Então, esteticamente, muito lindo, né? Porque, imagine, bailarinos, sim, eles sim. pegam assim também, né? Tal, né? E aí, era muito lindo. Mas faltava, né? Faltava a força, um ingrediente do Tai Chi para manter o equilíbrio, para se chamar Tai Chi Chuan. Né? Para ter a definição, né? Tai Chi Chuan. E aí, então, por isso que nas aulas eu faço isso. Eu mantenho o equilíbrio, o aluno fica sabendo para poder fazer, não fazer igual o professor Leves fazia no começo, equivocadamente. Né? Parecia aqueles bonecos infláveis de posto de gasolina, sabe? Assim, né? Eles fazem o Tai Chi, né? De posto de gasolina. Mas a família do... Vou falar a família como... A família Shen mesmo, tá? Não de um mestre específico. Eu vejo que a família Shen, ela tem acho que um viés e uma característica de trabalhar muito as aplicações, né? Não que o Yang não tem, tá? Mesmo porque eu também não conheço muito, não posso falar. Mas o que eu vejo sobre a família Shen, eles gostam muito de demonstrar, né, a funcionalidade. Você também, além de você mostrar para que serve, você também dá essas... Não vou falar vivência, mas essas dinâmicas, tipo, agora vamos... aplicar, olha, claro, com pessoas que tenham condições para aquilo. Olha, assim, esporadicamente eu faço um curso, um seminário rápido, que é assim, defesa pessoal com os movimentos de Tai Chi para mulheres e pessoas fracas, igual o professor Leves. Sabe? Então, é assim, se você já sabe uma arte marcial, não precisa. Então, por quê? Porque as mulheres, a gente sabe da fragilidade que elas estão, ainda mais no mundo de hoje e aqui, então, relatos de alunos, de pessoas das mídias, como elas têm essa fragilidade. Eu falo fraco igual o professor Leves, porque eu não tenho nem músculos, né? Cadê o Igor aí pra fazer a comparação, né? Ó, meu músculo não tem. Tem música no meu músculo aqui, ó. Tem um gramofone aqui, tá? Então, porque daí eu ensino exatamente os básicos do Chin Na, que é utilizando um mínimo da sua força, né, Yang, para você direcionar a força Yang mais forte que está vindo, para você ir nos pontos certos e para resolver o assunto. Porque isso é outra coisa também que eu esclareço. Você nunca vai ver duas pessoas brigando usando Tai Chi. Então elas não estão fazendo Tai Chi. Porque no Tai Chi não tem como você ficar vai e vem, vai e vem. Não. Ele e acabou. Não tem. Eu nunca... né, assim, lá, graças a Chen Wanqing, ao Siddhartha Gautama, sabe, os outros que estão aí, né, o Buda, né, Deus, enfim, nunca precisei ter um confronto para, né, para me defender, para manter minha integridade física. Eu sei que se isso um dia acontecer, provavelmente eu apanhe, sabe, de um agressor. Mas talvez você nunca precisou, porque você, na sua astúcia como um artista marcial, já se esquivou de diversas maneiras. Isso anteviu. Já fez leitura de ambiente ali. Opa, aqui não é bom pra mim. Então, só aí você já fez uma defesa pessoal. Não, é verdade, verdade. Inclusive eu ensino para os meus alunos do leque, né? Eu explico do leque como é que ele poderia ser como arma, aquelas hastes poderiam ser de metal cortante, na ponta poderiam ter as pontas afiadas envenenadas, pode ter um monte de coisa, né? Do leque, mas a gente treina com leque de plástico ou de bambu, alguma coisa assim. Então, se você tiver com um leque na rua e alguém vier te assaltar, a primeira coisa que você faz é o da garça... leque. Não, faça o movimento da garça branca e abre as asas, né? Pai, Liang Chi. O que você faz? Você abre o leque, o cara vai começar a rir. Na hora que ele estiver rindo, você sai correndo. Né? Sai correndo, né? Então, a ideia, o primeiro passo é assim... vira as costas e saia, né? Você tenta de todas as formas, se um dia eu tiver um confronto iminente, eu espero nunca ter que utilizar o Tai Chi Chuan. Se eu utilizar, pode ser que, como eu disse, né? De repente alguém venha um agressor, ele seja bom, porque ele está treinando. Eu não estou treinando com alguém,
sabe? Tá lá, tem uns braços cortados de manequim, né? Que eu uso nas aulas online. Eu pego pegar seu braço, assim, ó, esse aqui é aluno inadimplente, ó, não pagou, deixou o braço aqui pra... Se prepara. né? Mas então, o que acontece? Se um dia eu tiver que aplicar o Tai Chi, e se eu acertar nessa aplicação, isso vai me doer tanto. Porque o Tai Chi não é você vai e volta, fica conversando, se agarra. Não, ele deu o golpe. Se você acertar o Tai Chi, já é braço fraturado, fratura exposta, ou é joelho com fratura exposta, sabe? Não tem como você ter um embate. Uma vez um aluno falou assim, você viu o embate lá de um aluno, mestre de Tai Chi, de uma outra arte marcial lá na Tailândia? O que você achou daquilo? Eu ri. Porque se você é um mestre de Tai Chi, você não vai para um embate desse, sabe? O que pode acontecer é isso. Se você... Aquela máxima do mestre, né? Se o teu agressor tá parado, você tá mais parado que ele. Então, cara, já não tem embate. Agora, se ele se mover, você se move mais rápido que ele. E já acabou o embate, né? Sabe? Já acabou o embate. Porque você é mais rápido que ele, você soube fazer a trava, travou, e você não para no meio do caminho, né? Aí é por isso que um dia eu vou me sentir muito mal se eu tiver que fazer isso, né? Porque agredir um outro ser... Tanto que, só uma curiosidade que é engraçada. Nas minhas aulas, quando eu falo da aplicação marcial, que eu vou explicar dos movimentos, para que ele serve, das travas, do Tiná e tal, eu não falo de oponente como um ser humano. Eu falo de um oponente com corpo humanoide chamado orc ou urukai. Os orcs e urukais são personagens do Senhor dos Anéis, do J.R.R., né? Então, por causa disso, porque não é agradável, na minha visão, você ter que... Talvez um dia tenha que fazer isso. Eu espero que não. Nunca precisei até agora. Né? Quem sabe mais para frente. Mas eu acho que é importante, no meu caso, explicar para o aluno o viés da aplicação marcial para ele entender, para não ficar com o cotovelo alto, sabe? Que daí já vai ter tensão yang, e daí cadê o relaxamento aqui? Você está obstruindo, né? Então, sobre esse ponto, eu tenho uma pergunta para vocês três. Opa. Não, mas eu tenho uma pergunta pro Leves, que eu tô com ela aqui. Agora... Já foi vencida por vocês. Meu aniversário dois. é 11 de fevereiro. Por vocês dois. Mas você faz a sua. Leves, essa temática da defesa pessoal envolvendo não só o Kung Fu, mas envolvendo o Wushu de maneira geral, eu lembro até do Zitian em seminários, as pessoas querendo saber, para que serve esse movimento? Para que serve? E aí ele explica a função do movimento, mas ele sempre diz, não se preocupem tanto com isso, porque numa situação real, você não conhece o adversário, você não conhece o oponente, você não sabe a capacidade que ele tem de responder a essa sua tentativa de aplicação marcial daquele movimento do Taolu. Não, e aí a minha colocação para você ainda nessa linha da defesa pessoal, eu queria que você trouxesse um pouco a tua perspectiva sobre a luta dentro do Tai Chi. Porque uma coisa é a gente explicar para o aluno por onde a força caminha durante a movimentação, Xexim, por onde ela vai, ombro, cotovelo chega na mão, como é a aplicação do Chin Kong Tao Tui, como é a aplicação de um Pai Lian Ti. Isso é uma coisa. E até fazer uma vivência de defesa pessoal trazendo o Tiná para essa experiência. Mas tem uma outra dimensão dentro do Tai Chi que eu acho que ainda no Brasil é pouco explorada, que é essa dinâmica de luta mais solta mesmo. Não uma luta combinada, não uma luta conectada à aplicação do movimento. Uma luta meio soltinha mesmo, como a gente vê, por exemplo, na escola, não só do Zitian, mas Chen Bin, mesmo de alunos do próprio grão-mestre Chen Zhenlei também fazendo. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que você vê isso e se isso aparece de alguma maneira nas tuas conduções de prática de Shen Tai Chi? Ou se isso, enfim, como é que você entende isso também? Sim. A aplicação, quando você entra no embate, eu não saberia responder propriamente essa pergunta assim, Gil, porque eu acho importante, nós como professores sabemos da aplicação marcial. Sim, com certeza. Para o aluno que não está estudando isso, tanto que eu vi isso faz muito tempo, não me lembro a fonte, que para você ensinar para valer a aplicação marcial do Tai Chi, o aluno já teria que ser seu aluno pelo menos por uns 6 anos. Porque daí você conhece o caráter dele.
Né? Não que você vai ser um juiz, mas você conhece. Primeiro a sua assiduidade. Né? Sorry, my Portuguese is not so good. Né? Aí então você vai conhecer o jeito de ser, se ele vai utilizar aquilo para bem. Tanto que quando uma pessoa me procura, eu queria aprender, né, a marcialidade, né, a defesa pessoal do Tai Chi, quero aprender. Isso acontece. Aí eu falo, não, você teria que fazer 6 anos, né, aprender a forma longa, né, fazer as outras e tal, para você conhecer a pessoa. Porque é tão simples, né? O primeiro movimento, você aprendeu se você fizer 10 mil vezes o primeiro movimento, também a gente já escutou falar isso, a pessoa se torna mestre daquele movimento. Não tem como não se tornar. Se ela fizer 10 mil. Até alguém daí vai na internet e calcula, né? Eu calculei aqui. Eu vou ter que fazer isso 3 anos e meio, fazendo não sei quantas horas por dia. Eu tava calculando aqui, o Shijo faz 7 anos já. Não, e sem contar que o primeiro movimento, quer dizer, o segundo, né? O Chin Kong Kao Twei, se a gente explorar esse movimento do ponto de vista de aplicação marcial, você tem ali desde quebrada de joelho, pisão no joelho. Você monta outra escola, né? Só pra ensinar. Mas pode seguir. Só... Não. Então, quando alguém me procura, eu aconselho assim, olha, se você quer algo eficaz, assim, que paralelamente eu gosto, que eu aprecio pela sua tradição e pelo que tem, vai fazer Aikido. Eu falo isso. Tá? Vai fazer Aikido. Né? Então eu acho que, com todo respeito ao Kung Fu Shaolin, tá, ou as outras, é porque eu não conheço os outros, né? Então Aikido eu acompanhei de uma pessoa fazendo. Então eu falo isso, se você quer a mesma aplicação, né, do Chin Na, né, no caso, então faz pro Aikido. Se quer aprender a cair, então começa com o Judô, sabe? Então há muitas outras artes marciais que você vai ter mais, vai aprender isso depressa. No Tai Chi, então eu já tento desestimular a pessoa, que é uma barreira. Se a pessoa quer aprender mesmo, uma barreira não, uma maneira de fazer um filtro, né? Um firewall aí talvez. Mas a pessoa, não, eu quero aprender mesmo. Então, tá disposto a ficar aí os 6 anos, daí a gente pode conversar, de repente abrir um curso, ver como é que tá. A pessoa ao longo disso ela vai conhecendo a filosofia, vai vendo. Porque a pessoa que sabe a arte marcial, ela tem isso na ciência e ela tem essa conexão de céu e terra, externo e interno, tirando essas dicotomias que a gente falou, mas fazendo uma coisa só, ela não vai nunca, né? Ela é uma arma, nossa, ela é muito perigosa, né? O que ela tem, né? Enfim, ela é muito forte nisso. Não sei se isso respondeu, porque uma coisa que, só para enriquecer um pouquinho mais aqui, com os mestres de Tai Chi que eu fiz, você aprende pérolas em seminários. É só um trechinho aqui, um trechinho lá, um trechinho que ele vai explicando aqui. Ele não vem dar aula naquele foco. Eu tive uma grande presente da natureza que quando eu fui num desses encontros para fazer um seminário com a Lao Tia e Lu, com o grão-mestre Angelei, ele perguntou foi com a sobrinha dele, Chen Hui Xiang. Ela que era traduzindo para o inglês, ela falou que quem é a professora aqui? Daí a maioria levantou a mão e já sabia a forma. Aí ela falou, olha, o meu tio está propondo uma coisa que ele não faz fora da China. Pelo menos até aquele ano, isso faz tempo já. Foi nos Estados Unidos, na cidade do Kansas. Quem está proposto dele ensinar as aplicações marciais do Lao Tia e Lu inteiro. A gente faz a prática e ele vai explicando. Nossa, né? Quem tinha chapéu? Ninguém tinha chapéu. Mas é assim, uhul, né? Uhul geral, porque todo mundo tinha o quê? Justamente essas gotas de sabedoria que os mestres nos dão em seminários, que são preciosíssimas. Mas aí a gente não estava tendo gota, a gente foi mergulhar num mar, né? Sabe? Saía de lá bêbado, assim, com tanta coisa. Nossa, não sabia que isso era assim, não sabia que aquilo... Você tinha uma ideia, porque você lê em livros, você pega essas gotas, como eu falei, peças de um quebra-cabeça. Agora, quando alguém chega assim, ó, vamos aqui montar o quebra-cabeça explicando peça por peça, que foi o que aconteceu, foi fantástico, assim. Foi uma coisa que aconteceu, não era programado, e foi na hora que o Tianjilei, conversando com a filha, falou e viu que a maioria eram professores, então eram pessoas que já tinham, né, essa ideia justamente da importância de você ser uma pessoa relativamente centrada, né, equilibrada, ou saber do que você está aprendendo. E mesmo assim ele não fez embate, né? Ele fez... eu fico com uma questão aqui. A gente tem no Brasil essa ideia, no Brasil não, mas todo mundo sabe que o Tai Chi é uma arte marcial. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial.
E aí se a gente, enquanto professor, aí eu me coloco também nesse jogo, coloco você e outros professores de estilo Shin. Se a gente, enquanto professor, por esperar 6 anos para um aluno estar com a gente, para a gente introduzir para esse aluno uma dinâmica mais de luta. Desculpa, eu falo a luta... A luta, quando vocês viram, eu não saquei muito bem. A luta, quando você disse assim, vamos fazer um soltinho chão, aí, tipo isso, uma sombra. Isso. É isso que você quis dizer. Isso. Bom, trazer esse elemento que é carregado. Porque daí talvez, porque daí, isso em outras putz, eu tô até te cortando, mas é que quando você me abre essa discussão, eu já imagino, mas peraí, mas quantas pessoas de repente já uma pessoa de, sei lá, 50 anos, meia idade, né? Tá na metade da vida, 50 anos. Uma pessoa jovem, então. Certo? Eu passei daí, ó. Vamos pensar assim, uma pessoa de 50 anos, quantas vezes aquela pessoa já bateu num saco de pancada? Então, mas é aí que tá. É esse entendeu? ponto. Por que eu tô falando isso? Mas porque se a gente não introduz isso na aula... Se eu der um soco no ombro dele aqui e eu virar o punho com o soco errado, não sabe... Aí eu não consigo nem... Eu não tô dizendo... Né? A minha inquietação aqui é... Se a gente tá trabalhando com o Tai Chi nessa perspectiva marcial e a gente não tem na aula momentos para ativar no aluno esse espírito marcial... Saber fechar uma mão, fechar uma mão, chutar um aparador, socar um aparador, e aí fazer de tempos em tempos, clinchar, empurrar, fazer push hands, fazer twist show, fazer o teu show livre, chutar, enfim. Se você deixar isso, agarrar o e push hands, o que é? O push hands, não sei. Não, porque daí você tá falando, eu não sei. Aí você... Nossa, você vai para um lugar que... Não, porque eu acho que as escolas de Tai Chi talvez teriam ter, então, um aparador de chute, saco de pancada, ensinar... Hoje vamos só fazer chute na coxa. Para você saber onde e como que se mira. É estranho isso, né? Então, eu acho que para muita gente isso não é Tai Chi. Para o senso comum, fala, nossa, vem aluno fazer Tai Chi aqui, que faz a aula, e aí... transpira e não sei o que. Eu tô falando isso porque isso é Tai Chi? Teve um dia que você estava dando aula e, coincidentemente, eu recebi uma pessoa para dar informação e a pessoa queria saber sobre a aula de Tai Chi. Eu tava fazendo o quê? Eu vou falar agora o que você tava fazendo. E aí eu falei assim, que legal, você gostaria de ver, tá tendo agora, como iniciou agora uma aula de Tai Chi. Correndo. Aí o pessoal tava lá, tava quase cantando, 1, 2, 3, eu não ia me matricular, eu ia embora. Mas a pessoa tava correndo, assim, uma corrida leve, mas tava correndo. Sim. Tava até friozinho no dia, e a pessoa falou assim, nossa, é uma aula de Tai Chi? Eu falei, é uma aula de Tai Chi, é que o professor às vezes faz uma variação do aquecimento e tal. Né? E aí... O professor é novo. Aí a pessoa foi embora, não voltou, não fez aula curta e nem aula, nem quis nem experimentar. Mas todo professor velho foi jovem um dia, então não tem essa, o professor é novo ou velho, não. Um dia o professor velho foi jovem e correu um monte. Esse é um ponto interessante, porque o Tai Chi, por ele ser tão amplo, ele tem muitas faces, as 8 faces do Dr. Lau. Não sei se vocês assistem. Então o que acontece? Você tem ali, às vezes eu falo isso, você pode estar olhando o professor Leves praticando numa praça, está passando lá, é o Leves fazendo. De repente, aquele momento, eu quero fazer aquilo que a gente fala do Tai Chi meditativo, que você quase toca o sublime. Você está vendo ele fazendo um movimento a Lao-Tia, mas nossa, você parece que ele está movendo o ar, né? Que ele está sentindo aquela... se sente que parece que o ar está denso no entorno dele. Aí no dia seguinte, você passa lá, tá o professor Leves lá, fazendo o mesmo, só que você não reconhece, mas é o mesmo movimento, né? Que ele já, do dia anterior, ele adquiriu tanta energia, que ele vai lá e só fatinho atrás do outro, né? Isso também é uma outra coisa que eu aprendi com os mestres. Socando a árvore. Você faz os mesmos... Nossa, aquilo ali que ele tá fazendo lá não era o Tai Chi, né? Isso aí que ele tá fazendo é outra coisa, né? Sabe? E tem, às vezes, tá lá, o professor Leves coloca uma música, um samba, e tá lá... Tá lá, ele tá... fazendo uma coisa que agrada a mente, não depreciando a arte, mas fazendo movimentos da arte, sabe? Então, isso que eu também acho muito legal do Tai Chi, para ele te dar esse equilíbrio, porque tem aquele dia que você acorda, você tomou muito café num podcast, por exemplo, aí você tá assim, aí você vai fazer, preciso me equilibrar. Ou outro dia você tá, isso aqui foi legal, a gente fez uma caminhada na praia, abrindo uma janela, e aí a gente voltou da caminhada, todo mundo exausto, assim, sentado num camping, lá em Garopaba. Aí uma amiga minha, os amigos são bons, a intimidade é algo, né, que a gente conversou que é bem legal. Aí,
Tai Chi não é energético, você não faz um Tai Chi pra se recuperar, meu, lá morto. Igual todo mundo com a língua de fora, assim. Aí eu peguei, pois é, né, que você tem razão. Aí eu peguei e comecei a fazer, né? E comecei fazendo a forma curta. 18 movimentos do Change Leap. Aí fui fazendo, com tudo que tinha direito, assim. Nossa, quando acabou a forma, 7 minutinhos depois, nem isso, cara, tava inteiraço. Daí eu falei assim, pessoal, vamos caminhar de novo? Daí me xingaram, né? Aí era minha... Vamos voltar lá fazer uma caminhada? Então, isso aqui é legal. E aí é que tá, quando às vezes a pessoa vem para um estilo de Tai Chi que ela vê que tá com mais vigor, tem que correr ou tem que fazer algum tipo de preparo, ela tá com aquela outra ideia de chegar do Tai Chi mais calmo, que ela não sabe que ali ela pode encontrar também, mas como ela tá vendo o aprendizado daquela forma, há um equívoco na interpretação dela e ela acaba não retornando, como ao contrário acontece também agora que está se explicando que existe esse Tai Chi, né? Então essa coisa do Tai Chi eu acho apaixonante, só que ela tem esse problema, um problema, mas um ponto assim da gente pensar e levar para as pessoas, que é o quê? Por exemplo, há um tempo se falava que o CREF, né, Conselho Regional de Educação Física, queria que o Tai Chi tivesse que ter. Aí os médicos, porque também o Tai Chi é reconhecido como terapêutico, os médicos teria que ser médico para ensinar Tai Chi, né? Então existe toda essa justamente por ele ser terapêutico, ser uma atividade física, né? Então uma arte cultural, né, que você está expressando pelo seu corpo. E aí só falta daqui a pouco o Conselho Regional dos Poetas falar, não, você está fazendo uma poesia corporal e agora então você vai ter que ter um registro, né, do Conselho Regional de Poetas, porque você está fazendo o que ali, né? Você está, né, fazendo os movimentos, serpente que rasteja, né? Virou poesia. Opa, está fazendo, né, tocar o céu. E aí os artistas depois vai ter que ter DRT, né? Pois é. Né, aí... Mas o Rômulo tinha uma pergunta que era para os três, que eu te interrompi e depois entramos na outra. Não, o que eu ia perguntar é porque vocês três treinaram por um tempo longo com mestres da China, de Taiwan. E eu acho que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é explicar, não é ensinar a aplicação, explicar a aplicação. Aí eu queria puxar para outro lado que é assim, como nós, ocidentais, somos diferentes, será que a gente talvez não precise de uma explicação verbal? Isso aqui, não é necessariamente, num primeiro momento, treinar a aplicação. Isso mesmo. Mas a gente fica perdido, me parece. Eu ia perguntar como foi essa experiência de vocês lá, porque me parece que lá eles não ficam perdidos. E assim, eu nunca treinei lá, né? Mas eu ouço as histórias. Então, a impressão que eu tenho das histórias é que lá eles não têm esse questionamento, mas a gente tem. Sabe que eu lembrei de uma coisa, o mestre Léo Imamura, que esteve com a gente aqui, tem até um episódio com ele, ele fala ele não usa a palavra aplicação, né? Ele fala experimentação, acho que é isso. Acho que é, se não me engano, acho que é. Experimentar, enfim, é um movimento que vai te dar ali algumas possibilidades de você aplicar algo, né? De você, dependendo do corpo do outro, dependendo da força do outro, você experimenta o uso daquele movimento. Isso eu me lembrei disso quando você falou. Agora, respondendo um pouco o que você trouxe, Rômulo, das experiências que eu tive antes de chegar na Vila Shen, primeiro que eu comecei a treinar Tai Chi aqui no Brasil. E o Wagner Tome, que é um sensei de Aikido, que foi meu primeiro professor de Tai Chi, ele sempre ensinou o Yang do mestre Matsun Quen com esse viés marcial. Sempre ensinou. Desde do exercício dos Chipankons, sempre foi fortalecer base, fazer baixo, precisa ter base firme, fazer a movimentação com intencionalidade. Sempre teve isso. Sempre teve isso. E claro, sempre teve essa experimentação da aplicação do movimento. Isso eu estou falando aqui do Brasil. Quando eu vou, antes de chegar em Chanjiagou, quando eu vou para Taiwan, umas 2 ou 3 vezes, e conheço alguns mestres do estilo Yang, do estilo Shen, Taiwan tem uma coisa engraçada em Taiwan, que eu acho que é diferente da China. Os primeiros contatos que eu tive com os mestres lá sempre foi nessa pegada de vou te derrubar. Deixa eu ver, você faz Tai Chi? Vamos fazer um pouco de Tui Shou aqui. E encostou nele, ele já queria me torcer, já me jogava pro chão. Então tem essa coisa, pelo menos em Taiwan, as experiências que eu tive foram assim de
Ah, você faz Tai Chi no Brasil? Há quantos anos? 20? Ah, quantos Vem, anos? vem, 20? vem, cá, vamos vem, fazer. vem. E aí começa lá. E isso os meus amigos estrangeiros que estavam em Taiwan já tinham me falado. Cuidado, o mestre vai te jogar no chão. Era um mestre de 80 anos, outro de 70. Teve um mais jovem, de 50 ali. Mas todos eles com essa coisa de... Vamos Deixa eu ver. aplicar. Vou experimentar com você, mas vou te... Talvez é uma forma para jogar saber pro qual é o chão. seu nível, né? Não sei. Saber qual é o meu nível e também demonstrar o nível dele, né? Acho que tem as duas... Acho que tem as duas coisas. E demonstrar também que o Tai Chi tem essa potência, tem essa força que o Levis mencionou, de aplicar e de te... Então acho que teve isso. Agora, as experiências em Chanjiagou, que eu acho que foi o período que eu fiquei mais tempo dentro de uma escola, vinculado a um jeito de fazer Tai Chi, que é o jeito do Ziqian, eu acho que foi curioso lá, porque para mim, quando eu cheguei lá, eu me vi numa escola de Kung Fu, naquele modelo anos 90, quando eu tinha começado a treinar. O povo correndo e chutando aparador. Subindo escada. Subindo escada e carrinho de mão. Eu falava... Limpando a escola. Claro, tudo bem que eu tô falando de jovens, né? 13, 15, 20, né? E aí tinha as pessoas com um pouco mais Os de masters. idade. Tinha Masters, seniors. tinha. Mas de maneira geral, o treino base era um treino, né, nisso que o Márcio falou, dessa coisa mais vigorosa, mais forte. E tinha sempre um dia de aula normal lá, tem todas essas coisas aparecem. Você vai correr, você vai chutar aparador, você vai socar aparador, você vai fazer muitos taolus, depois você vai fazer Tui Show, combinado, depois você vai fazer o San Show, o treino livre de luta, que aí nesse treino de luta inclui quedas, e às vezes a queda tinha um colchonete para você cair, às vezes a queda não, era no cimento. No cimento, e você fala, caramba. Como que eu vou ensinar isso a alguém de 80 anos? E tudo bem, a gente pode entender assim, bom, isso é um jeito que o Tai Chi é treinado e ensinado lá na Vila Shen, para os alunos regulares e para os jovens e para aqueles que estão buscando isso no currículo do Tai Chi. Tinha um outro grupo de alunos que não entravam nessa dinâmica toda. E aí, do ponto de vista da aplicação dos movimentos, com o Ziqian tinha uma coisa assim, se eu não entendia o movimento, se eu não conseguia repetir a movimentação, aí ele me mostrava a aplicação. Se eu estava fazendo o movimento, no meu entendimento, eu estava fazendo, ele entendeu e compreendeu que eu tinha entendido a movimentação, ele não me mostrava a aplicação. Agora, se eu estava ali errando, o cotovelo subia, o ombro não sei o que lá, aí ele entrava e falava, não, vem cá. E aí me torcia, e aí me jogava para baixo e tudo mais. Então esse é o método Bai Ziqian, né? Não é um método geral de todas os grão-mestres ou mestres da família Shen. Então a minha experiência foi por aí. Não sei se o Márcio tem diferenças lá de Taiwan com o mestre Shen. Não, na verdade, também, assim, né? É que a minha visão... O mestre Shen também gosta bastante também, de fazer... Também, apanhei muito. Tapa na cara. Direto. Mas eu acho que o lance maior, assim, a minha experimentação de apanhar, na verdade, foi porque eu busquei isso também, né? Uhum. Porque eu sempre, quando eu praticava aqui com outros professores brasileiros, eu sentia que tinha uma lacuna ali, né? Tinha puxa, tá faltando alguma coisa ali, porque eu treino, eu sei um repertório de movimentos e que na hora que eu vou lutar, esse repertório não aparece pra mim. Então tem uma lacuna ali, ou porque o meu treinamento não tá correto, ou porque eu não sei pra que serve. Tem uma lacuna ali, né? Então, pra mim, foi, na verdade, entender que o Kung Fu era uma arte marcial de verdade. Entendeu? Porque começou a me dar uma sensação, tipo assim, será que eu sei arte marcial? Porque se eu não sei pra que serve, eu tenho a sensação que tá só uma coreografia.
Se é uma coreografia, bom, então se eu ir pra uma aula de dança do salão, eu vou estar fazendo tudo coreografia. Gafieira. Gafieira, não Gafieira, tem. gafieira. Tem pessoa Não tem esperta em como gafieira. botar aquela intencionalidade se você não sabe o que você tá fazendo. Então eu senti essa lacuna. E quando eu conheci o Mestre Shi, eu falei, beleza, agora eu saquei, isso é arte marcial. E aí, na verdade, eu comecei a entender também que essa arte marcial que eu tô falando, que eu descobri, ela não é o esporte. Ela não é esporte. Porque é o que você falou. O Tai Chi, se eu aplicar lá o soco dos 2 canhões, né? O soco do canhão duplo, eu vou matar a pessoa. Então meu punho, ele é muito letal. Ele é letal. Então, se eu for para um esporte, eu não posso usar isso. Se eu não posso usar isso, eu ponho uma luva, quer dizer, então acabou com a minha arte marcial. Ela deixa de ser pra guerra, como era lá nos primórdios, né? Então, a minha experiência foi essa, assim, entendeu? Que eu tinha uma necessidade, tipo assim, puxa, eu preciso saber pra que serve isso, eu não tô entendendo muito bem, né? Então, a minha busca foi essa e realmente mudou muito a minha visão. E mudou minha visão também para a competição. Porque daí, pra eu levar um aluno pra uma competição, eu também preciso sair desse meu mundo do Kung Fu, sei lá, Kung Fu tradicional, do Kung Fu raiz, porque, tipo assim, eu saio desse mundo, agora eu vou pro esporte, que é pontuação, é jab, é direto, é uma outra parada, entendeu? Então eu preciso ter meio que tá nesse... Pra sintonizar, né? Isso, nesse duo, assim, né? Bom, agora eu vou pra competição. Muda aqui, sabe? Não, agora, vamos treinar luta. Porque, inclusive, quando eu pego os alunos mais graduados que a gente treina luta, é sem proteção e é luta. É luta. Ah, mas vale isso. É luta. É lógico que eu não vou furar o olho do meu amigo, né? Não vou dar o soco do vulcão ardente, porque eu vou arremessar o cara longe. Eu gostei dessa. Eu acabei de inventar. Ou não vou dar a mula voadora, Mas o porque corpo senão... é outro, né, Márcio? Sim, e muda. O corpo estimulado por esse conteúdo do mestre Shi, ou até mesmo do grão-mestre Chen Zhenlei, do Zetian, o nosso corpo ele vai se tornando outro. Isso, sim. A partir de tudo que a gente faz, o Tipancons, Sim. o Chansicon, dos treinos em duplas, dos treinos dos Taolus, dos treinos de Tui Shou, o corpo ele vai... Muda completamente. Dentro disso que a gente tá falando, outro dia eu até ouvi uma reportagem muito legal do Royce Gracie, dele falando por que ele não acompanhava mais o MMA. Porque ele falou, ele falou assim, quando eu comecei, não tinha tempo de luta, não tinha divisão de peso, e vamos lutar, vale tudo, né? Quando eu começo a colocar um tempo, né, o que vale, o que não vale, aí já não é mais o vale tudo, porque assim, o legal era alguém de 60 quilos lutar com alguém de 90, não é isso? Né? Porque não tem essa divisão. Começa a ter divisão, pronto, caiu pro esporte, então eu não quero mais. Não era mais o que eu penso sobre a arte marcial, da guerra mesmo, né? Sim. Então, tudo isso para falar da minha experiência. Eu tenho 4 pontos que vocês andaram falando, vou tentar resumir, né? Primeiro, sobre as diferenças, né, do Ocidente. Então, vou falar de uma coisa mais básica e mais popular no mundo, que é a do Tai Chi Chi Kung. Com 18 movimentos a primeira parte, mais 18 a segunda parte. A maioria conhece mesmo a primeira parte. Então, quando você vai fazer com chineses, hoje no mundo inteiro, né? Você pode ir em qualquer lugar, né? For lá em Manhattan, às quartas-feiras de manhã, e na Bryant Park, você vai ter no Central Park aqui, no Ibirapuera, eu vi muitos grupos fazendo no domingo, em Curitiba, em vários pontos também, e eu também faço Tai Chi Kung, que eu acho muito bacana. Então, qualquer pessoa pode fazer, porque não tem impacto, traz benefícios. E quando eu aprendi com os chineses? Então eles colocam a música que vai contando e diz o nome do movimento. Ele fala lá, inspira, né? De hu, né? Inspira, expira, inspira, em chinês, mas você não sabe que ele está dizendo isso. Aí ele vai fazendo a contagem e arsan até 8, e depois ele vai, diz o nome do próximo movimento, e daí o chinês que está te orientando não fala nada, você segue a música. Muito legal, cadenciado, tal, funciona, faz bem para a saúde, a pessoa está se movimentando ali com movimentos de Qigong, alguns do Tai Chi. Então, mas como é que se faz? Então, normalmente a pessoa faz isso. Por isso que quando eu faço um movimento, eu até falei antes, eu falo o nome original. Por que original? Porque amanhã depois, tem um curso lá no final do ano, vamos supor, assim, né? No segundo semestre vai ter um curso com o mestre de Tai Chi lá em São Paulo, na Rua Jagalibe 466. Aí ele vai falar, vai aprender lá o Lao Chai Lu, que você já pratica, ele vai fazer um seminário, e daí ele vai começar a falar os nomes em chinês, porque no caso dele, eu não sei se ele fala inglês,
mas a pessoa pode vir não saber inglês, mas ela não tem que decorar, meus alunos não têm que decorar, mas eles já estão acostumados. Então eu vi essa vivência acontecer na Itália, com o Tiandelei, no último simpósio que ele teve lá, em que a maioria era 97% pessoal da família Yang que estava fazendo, mas o Tiandelei foi um dos convidados, um dos 5 convidados mais do Yang. E eles tinham que fazer lá 3 horas um workshop com cada um. E aí alguém foi perguntar para ele, que infelizmente, o que significava o terceiro movimento, Lanzai, do Tai Chi. Aí para ele explicar em chinês, para a tradutora explicar em inglês e em italiano, porque ela explicava nos dois, gente, assim, daquelas 3 horas, a gente perdeu 1/4 de hora para ele explicar. E eu acho que as pessoas não entenderam o que ele quis dizer. A gente, como professor, a gente sabe. E ainda mais se a maioria era do Yang. Do Yang Exatamente. também, né? Então, ele teve que explicar. Então, isso é o papel legal do aluno. Por exemplo, se ele vem aqui fazer Zitiang, né, e alguém perguntar, ele já sabe o nome, né? Talvez a pronúncia do professor Lev seja meio fora, mas é parecido, Lanzai, entendeu? Mas ele já vai entender o porquê do movimento, né? Por que foi dado aquele movimento lá do Kautama? Ele vai chegar e o mestre não falando inglês ou não falando português, né? Pelo menos ele já no nome original ele sabe do que se trata. Isso é um vínculo interessante. Então, eu acho que para o público brasileiro é importante essa história, principalmente para a maioria. Mas se ele fizer um movimento sem compreender nada, correto, pela repetição, tá ótimo, porque ele é o que é a essência, é a prática, né? E desse aproveitando aqui, eu trouxe a sacolinha lá que teve do simpósio. Eu não vou dar sacolinha pra ninguém porque ela é só minha, viu? Antes que o Gil comece aqui. Porque o Gil tava olhando aqui e falei, caramba, eu já pedi várias coisas. Mas já que essa aqui é pra você, tá? Olha só! É só pro Márcio, porque o Márcio é seu riso. Aí. Olha aí, ó. Esse aqui é pra você. Gente, eu tô dando de presente aqui pro pessoal. É um plástico bolha, mas ele veio trazendo um negócio no meio. Eu não sei o que é. Veio de brinde. Peraí, deixa eu ver. Agora, Igor, I'm so sorry, my friend. Me dispiace molto. Me dei bem, Igor. Me dei Perdeu, bem. Igor. Olha aqui, tá? Ficou ali com... Ó. Então, esse aqui, pra quem... É plástico bolha que é o presente, gente. Vocês estão se confundindo. Que lindo. Tá, então, a caneca de um lado é a logo da revista Tai Chi Brasil e do outro lado tem o tigre e o dragão ali com uma pequena logo da homenagem escola ao nosso logo. Grupo Tai Chi Curitiba. Tá? Tudo bem, Leves. Tá. Agora... Né? Então... Pode voltar uma terceira vez, quarta vez, quinta vez. Tá bom. Então, aí outro ponto que eu queria falar é desse soco duplo de canhão que você falou. Um apelido que eu dou é fibrilador. Porque existe o desfibrilador, que é quando a pessoa tem uma parada cardíaca, você coloca o desfibrilador e ela ressuscita. Fibrilador é exatamente ao contrário. Né? Você vai... Parando. E aí vai naquilo que você falou de fazer sombra. Como é que você falou? Um embate fake, né? É, uma sombra. Como eu não sou mestre, eu não tenho aquela percepção de conseguir fazer isso com alguém sem utilizar o do Tai Chi exatamente pelo que você falou. Se eu parar de fazer na metade porque eu não quero te machucar, eu já não estou mais fazendo o Tai Chi. Dentro do meu conceito por não ser mestre. O mestre vai saber exatamente tudo. Ele vai pegar na hora que você vai dar um soco, ele vai imobilizar você até o momento certo e vai te jogar para longe e você vai de boa, né? Não vai te machucar, ele sabe o ponto. Embora o mestre me machucou mostrando o Tiná uma vez. mestre. Eu fiquei lá vários dias assim, né? Então, eu acho isso, sabe? Que eu não teria como fazer essa de ficar... Porque a partir do momento que é, como você falou, colocar luvas, né? Vou colocar luva. Opa, peraí. Então já você está extraindo um pouquinho da essência. A gente pode brincar, então, vou utilizar como inspiração movimentos de Tai Chi, mas eu vou ter que tirar vários ingredientes. Aí você acaba contaminando, na verdade, para saber, Tai Chi é eficaz? Meu amigo, só vou saber se Tai Chi é eficaz se você me atacar. É muito complexo. E se você for me atacar, eu vou ter que, né, pegar e... Né? É muito complexo. Não consigo, né? Entendeu? Mas aí é porque eu não sou mestre mesmo. Eu tenho que, e reconheço e sou honesto da minha limitada capacidade de frenar esse tipo de situação, se for fazer uma brincadeira. Dá pra brincar, daí já é diferente também, vocês já viram no YouTube, né? O pessoal brincando de embate de Tai Chi, o outro vem devagar, começa o movimento assim.
aí o outro vai e bate aqui, daí o outro... Então, mas aí é uma brincadeira, um ato cênico, né? Mas, deixa eu ver, eu acho que era isso que eu queria levar. E tem uma coisa importante que eu acho que eu vou mencionar. Eu sempre menciono isso em várias oportunidades e vou mencionar aqui também. Também tive uma outra oportunidade, outro grande presente de aprender Tai Chi do estilo Shen com o Nile, que é aluno do Wang Haijun, né, que eu mencionei antes, e também do Chen Jielei. E por ser dessa mesma estrito, um aluno do outro, então, por ter feito com os três, eu pude ver as diferenças, não só na metodologia, que é bem similar, mas nos movimentos em si. E do próprio Chen Jielei em várias circunstâncias, quando era seminário aberto, seminário para professor, e quando eu vejo os vídeos. Isso é muito legal, o pessoal que está assistindo. Eu vejo o professor fazendo de um jeito, ele ensina, vejo o professor sozinho no parque fazendo de um jeito, ele ensina de outro, aí olha o mestre dele fazendo de outro no YouTube. Mas é porque existe essa diferença, primeiro que um é a apresentação, então quando a gente faz a apresentação, faz movimentos amplos, largos, porque é mais estético, mais bonito, né? Se for muito amplo, já começa a sair do Tai Chi Chuan, mas é para uma apresentação, então pode. Se você vai fazer como defesa, tem que ser menor, porque você tem que defender a sua integridade física, então não tem por que fazer movimento amplo que você está defendendo a nuvem aqui, a não ser se você estiver defendendo uma nuvem, aí você faz mais amplo, tá? Então há essas diferenças, e às vezes o mestre está fazendo, ele faz um vídeo, um DVD, que é para a pessoa que nunca fez, então ele vai fazer abertura ampla, então ele extrai dali a característica, talvez, da essência da defesa pessoal, porque não é o foco, mas é o mesmo movimento. Isso eu abordo nas aulas também. Aí o aluno, e eu falo isso, imagine, gente, olha só, eu fazendo com os três, que seria quase uma xerox um do outro, né? Assim, falando de uma maneira mais simples, talvez até um pouquinho tosca. Mas agora você imagina do Leves, que faz o Chen Jielei, vai fazer junto com outro da linhagem Shen, o mesmo. Que é o caso do Gil. Eu vi o Gil num vídeo fazendo sabre. Nossa, como é diferente. É o mesmo movimento, gente, mas a amplitude, aberturas e tal. Como é. Né, eu vou propor um dia a gente fazer juntos, de frente, assim, um pro outro, para você ver. Tá? Também eu tive a oportunidade, quem segue Shen Xiaowang do Chile, foi para Curitiba, entrou em contato, a gente se encontrou numa praça. Vamos fazer o Lao Tia. Foi aí a minha primeira percepção disso. A gente começou a fazer, eu fui fazendo e eu fui olhando, e ele, né, foi indo para um lado, eram os mesmos movimentos, mas é assim, como eu estava falando, aí depende do nível que você está fazendo, depende da tua intenção, se você quer fazer aquele mais aberto, mais estético, né, ou digamos assim, mais bonito, né, digamos, e aí, então, isso é importante o aluno saber. Então, sempre, eu digo aos meus alunos, sempre que você escutar, assistir alguém fazendo Tai Chi, aquele que você está aprendendo, e for diferente, nunca, mas nunca pense que ele está fazendo errado. Sim. Talvez ele precise de um ajuste, talvez, ou é porque ele aprendeu de outra forma. Às vezes, como foi o meu caso lá no início, por falta de desconhecimento da profundidade do que estava fazendo, né? Então eu estava fazendo uma coisa que estava saindo um pouquinho da órbita do que deveria ser. Mas não como foi a má intenção do professor. Hoje eu posso, felizmente, com a idade avançada, para quem nasceu em 1914, faço as contas, eu posso falar isso. O que eu transmito não é nada errado, não tem nada de errado. O meu Tai Chi não é, corporalmente falando, é igual um técnico, né? Às vezes o técnico não é o melhor esportista, ele é técnico, ele é treinador, ele manja, ele sabe com profundidade daquilo, mas se você colocar ele no campo, ele não consegue 10 minutos no campo, porque ele já está esgotado. Então eu digo isso mesmo como um professor, isso é uma boa desculpa, né? É legal. Então como professor vai olhar, mas Tai Chi... Aliás, isso aqui me dá uma abertura. Por ser editor da revista Tai Chi Brasil e por dar aulas e estar aí na internet, às vezes a pessoa acha que o professor Leves tem 1,93 m. E não tem, gente, eu tenho 1,70 m. Tá? E meio. Não esqueçam do meio, que é importante, né? Usando afinal de contas, é seu. Esse meio é seu. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que às vezes a imagem que a gente acaba tendo, igual de um personagem de um filme, alguma coisa assim, não é exatamente a pessoa. Então, o que pelo menos, né, aí vendendo o meu peixe é no sentido assim, o que eu ensino é o que eu aprendi. E toda vez que encontro o mestre, eu fico feliz em ver. Puxa,
Tô na linha, não tô inventando nada. Lembra no começo que a gente falou, perguntou, eu sou filho do Tai Chi, meio tardio, raspa do tar, né? Mas só com movimento de Tai Chi. Então todos os meus movimentos são de Tai Chi. Então ele não tem, se é pro bem ou pro não bem, aqui vamos tirar a dicotomia de fora, mas não há uma interferência externa de qualquer outra expressão corporal. Já teve ao contrário. Eu, muitos anos atrás, quando vocês estavam nascendo, eu fiz um curso de tango. Aí eu notava que a pessoa falava, você tá fazendo alguma coisa, o que você faz que tá dessa movimentação aqui um pouquinho diferente? Aí o Tai Chi acabou contaminando o meu tango. Aliás, gente, olha, tango, eu sugiro, não sei como é que é a gafieira, mas tango é uma dança que se aproxima bastante naquela intenção do Tai Chi, né? Com um parceiro do Tui Shou. Né, você bloqueia a perna, né, do teu parceiro, da As parceira. rasteiras. Nossa, exatamente. Trançadas Você de dança perna. tango também? Já dancei. Nossa. Flamenco, tango. Mesmo? É. Aonde? Em Buenos Aires. É mesmo? E flamenco em Sevilla. Nossa. Habla espanhol também? Sí, por supuesto. Ah, es internacional. Claro. Tenemos ahora, ¿cómo se dice? Podcaster. 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 Você balançou a bundoca lá pra esses lugares? Sempre la raba se balança muito. Lambada era você, né? Você não era do Kaoma? Eu tive bigodinho aqui, ó. Usei camisa baby look. Ai, caramba. Pois é, olha ali. E aquele cinto de metal que eu... E não era roqueiro, não. Era o cinto de metal dos pagodeiros. Eu usei também. Tem foto Pagode. disso? Tinha que ter Você viu essas fotos? tinha que ter um fundo de Kaoma aqui, tocando junto aqui. Não dá ideia. Não, editor. Não coloca não. A gente tá com um novo editor, que era tudo que o Márcio falar, o editor vai querer colocar uma. Não, Não pode tem que ter, vão tem que ter. derrubar o vídeo no YouTube. Não, Leves, mas esse ponto que você verdade. trouxe, dessa diferença, dessas diversidades, é muito engraçado, né? Às vezes um aluno meu aqui fala, eu vi o mestre, o mestre Zitinha fazendo no vídeo e tá diferente. Aí eu sempre falo, mas que vídeo que é? É um vídeo que ele tá aparecendo numa praia. Bom, primeiro que aquele vídeo da praia, o mestre tinha 20 anos. Já começa da... Aí eu vou... Até chegar aí e falar pro aluno que, olha, tem diferença mesmo. Os corpos são diferentes. Ele não faz igual ao pai dele, que foi o professor dele. E ele não faz igual ao irmão dele, que treinou. Teve o mesmo mestre, que foi o pai. Pois é. E não faz igual ao tio, que é o Shen Shaoan. Então, essa diversidade dentro da movimentação, eu acho que tem uma riqueza aí. Tem uma riqueza muito grande. Eu acho que para o aluno é bem importante isso que você trouxe, para ele perceber que ele não está fazendo errado, o professor dele não está fazendo errado. Tem uma diferença valiosa aí. Tem essa manifestação da movimentação com esse contorno diferente é bem importante para o processo de propagação do Tai Chi mesmo. Entendeu? Foi assim que ele foi evoluindo. Certamente o que a gente faz hoje não é o mesmo Tai Chi lá que o Chen Wanting, o Shen Xin. Sabe que o Chen Manting tem um vídeo dele bem velhinho fazendo. Eu adoro aquilo. De quem? Do Chen Manting. Chen Manting, de Taiwan. É. Sim. Nossa, acho fantástico, assim. Adoro ver isso, sabe? Fugindo daquela coisa engessada. Acho que eu já vi esse vídeo, é bem legal. Então, assim, quer fazer Tai Chi na Copa das Árvores? Você vai conseguir fazer isso. Mas pratique o Tai Chi com aquela leveza que tem o Tai Chi. Então deixa esses pensamentos assim que deixam o Tai Chi pesado, né? Aí você vai conseguir flutuar, né? Ou fazer, por exemplo, Tai Chi. Não vou fazer Tai Chi hoje. Isso também eu gosto de quebrar bastante essas barreiras, né? Faça Tai Chi em qualquer hora. Eu posso fazer Tai Chi? Posso. Tem melhores horas? Tem. Mas a nossa mente, ela é meio... deixa pesado também. Melhores horas para cada corpo, né? Melhores horas para cada... exatamente, né? Então, assim, né? Só vou fazer Tai Chi porque na tal hora não é bom, não é propício. Não é... O mestre falou isso. Aliás, quem eu vi também falando isso foi o mestre Chen Jun falando isso. Pratique Tai Chi, né? E a palavra mágica é essa. O Chen Jilei falou para a sobrinha, minha sobrinha que é mestra... Ele falou assim, não porque eu sou o tio dela e dei um certificado para ela, porque ela soou bastante para ser. Né? Tem que praticar. Os segredos, né? Os 3 segredos, gente, de aprender bem Tai Chi é aquele, né? Primeiro você começa praticando, depois você pratica mais e aí você pratica mais um pouco. Então, você seguindo esses 3 conselhos, você vai ter um benefício. Outra, de um livro também, eu não sei se é do Chen Manting,
que tava do Douglas Weil, eu acho. É que faz tanto tempo que eu li esses livros, né? Gutenberg ainda tava lá carimbando os livros de Tai Chi. Que perguntaram qual é o tempo que eu vou ter resultado de benefício de uma prática de Tai Chi. E chinês, às vezes, é muito legal, né? Parece um koan, quase, uma coisa assim. O resultado da sua prática de Tai Chi vai ser exatamente proporcional à prática de Tai Chi que você vai estar fazendo. Se você praticar 7 dias por semana, você vai ter resultado de 7 dias que você praticou, né? É muito mais rápido. E isso você leva, por exemplo, para quem está aprendendo idiomas. Quanto tempo eu vou aprender a falar inglês, professor? Né? Pergunta, quanto tempo eu vou levar? Depende do tempo que você se dedicar ao idioma. Se você for estudar só 2 vezes por semana, 1h30 cada vez, você vai levar talvez... É igual no Tai Chi, o aluno pergunta, quanto tempo eu vou levar para terminar, para aprender espada? Ou para aprender lá o Jai Lu? Aí um pouco nessa lógica que você exatamente, o Tai Chi vai por aí. Né? Então, depende do indivíduo, se ele pratica entre aulas, se ele é dedicado ou não. Né? Mas o mais importante que eu acho é assim, ele se sentir feliz com aquilo que ele está fazendo. Eu falo assim, quando você está aprendendo um movimento, aquela história do diamante, se você sentir que o movimento, peraí, não tá certo, não gosto disso aqui, é porque você não está fazendo Tai Chi. Provavelmente você ainda não conseguiu desbloquear, ou tem alguma coisa que você não compreendeu, ou alguma coisa que você ainda não está afinado. Porque o Tai Chi é como uma sinfonia, uma orquestra que você está executando em todos. E se tiver um instrumento lá que não está legal, é porque ele está fora, talvez, do tom, ou da harmonia, ou de alguma coisa que precisam incorporar, porque o Tai Chi é no seu corpo inteiro. Né? Então, aquele movimento lá do fibrilador, do soco duplo, tem uma coisa que eu não gosto, mas daí a pessoa faz assim, estica demais o braço, excesso de yang, vai machucar os cotovelos. É isso, ela não percebeu, né, da onde que vem, da planta do pé, a conexão com a terra, se vem com a espiral pelo corpo, aí se vem naquele tsunami de energia e de repente se faz o fatinho. Quando ela faz pela primeira vez que ela faz completo na íntegra... Cuidado com o sindicato dos poetas. É um poeta. Aí a pessoa até... Né, daquele relaxo, aquela imensidão do... Eu costumo dizer que o Tai Chi tem que dar barato. Tem que dar barato. Eu não entendo essas coisas. Entende. O marido da barata, né? Tem que dar barato. Então, gente, é isso, né? Muito bem, muito bem. É isso? Tem mais coisas? Querem fazer mais uma? Deixa eu ver. Pontos de fala aqui. A gente tá com quase 1h40 aí, 1h30, 1h40. Tá ótimo. O editor, ó... Aqui vai ter trabalho. Daqui a pouco a gente vai gravar um programa agora. Agora a gente tá aqui com o editor, tá saindo. Nós já estamos fazendo a parte 3 já. Depois se divide. Bom, vamos lá para as palavras finais, então, pra gente fechar. Bom, vamos lá. Só lembrando a todos aqui, ó, que o professor Leves é o grande responsável por essa publicação aqui, que está disponível online, gratuitamente. Essa aqui é dele, ele sempre anda com ela para fazer os merchans aí pela mundo afora. O que é merchan? Desculpa, eu sou leigo, gente. Tá bom. É que o Igor que fazia essas perguntas. Era muito legal, né? O Igor tinha esse... Então acessem depois o site. É um site muito difícil. Qual é o site, Leves? Deixa eu ver se eu decorei aqui. Eu tenho uma colinha aqui. revistataishibrasil.com.br. Olha só. Tá. E tem uma outra coisa muito interessante para vocês todos. Tem um acervo de publicações, artigos, vídeos na biblioteca Confúcio. Isso, a biblioteca Confúcio é do Tai Chi Sem Fronteiras. Tai Chi, nesse caso, escrito com J-I. Tá? Tai Chi Sem Fronteiras, biblioteca, tudo junto, .blogspot.com. A gente vai colocar aqui. O nosso editor vai colocar aqui. Tá? O que é tecnologia, né? É isso? Acho que é Marcelo? isso. Rômulo? Opa! Leves? Gente, algo mais? Assim, eu queria agradecer de novo, né, esse convite aqui maravilhoso para essa parte 2 desse programa. A parte 1 foi sensacional. Foi melhor que essa aqui, né? Mas é assim, né? Pena que... É o que temos, né? É o que temos. A turma que tá do outro lado aí não vai poder assistir a parte 1. Que não existe. Porque perdeu. Não perdeu, ficou lá nos registros acásticos ficou da na natureza. nossa memória. Eu tô achando... na nossa memória, ficou que a gente não lembra. Ficou na memória da natureza, tá lá, gente. Né, Mas você sabe que o Igor mandou o HD pra tentar recuperar. Eu tô achando que o cara lá de onde ele mandou pegou um negócio. Falou, isso aqui um dia vai valer dinheiro. Não vou devolver. Porque o cara conseguiu recuperar só alguns arquivos, entendeu?
E justo o Pois seu é, não conseguiu. Eu Bom. já fui jornalista já. Vamos lá? A minha câmera até acabou a bateria já, a segunda vez, já foi. Então, encerra aí, Márcio e Rômulo. Não, você pode falar daquela ali também, ó. Tem Posso falar naquela ali? É, ali na do meio ali, você pode Não, falar. recadinhos do coração. Recadinho então, do coração. vem aí. Recadinhos do coração. Curtam esse vídeo, tem joinha, curtam todos os vídeos. Todos. Se não assistiu, pode curtir também. Dá joinha lá que Se inscrevam no canal. ajuda. Se alguém quiser fazer um Pix colaborando E para ajudar vai estar como é que aparecendo é? aqui, ó. Isso. Nossa, que legal, hein? Você viu? Bacana, hein? E não deixem de se inscrever no canal, porque isso faz muita diferença pra gente, ajuda bastante. Tem que dar like. Vocês estão em busca de patrocinadores? Assim? Estamos. Tem patrocinador ou não? O nosso grande patrocinador até hoje, Sensei Wagner Tomi. Mas tem um outro patrocinador. Shobu Dojo. Tem um outro. Quem é o outro patrocinador? A escola de Change Brasil. É. Não, na verdade, o outro patrocinador é o Shaoshan, Centro de Cultura Oriental. O que quer dizer Shaoshang? Márcio. Não, Gil, você. A gente vai abrir o podcast de novo. Rômulo, o que quer dizer Rômulo, Shaoshan? O Rômulo, Ele tá pra quem não fechando o sabe... podcast. Pra quem não sabe o que é Shaoshan, no próximo episódio a gente vai fazer... Senão a gente Não, a gente vai abrir... Tchau, vai demorar 20 minutos. Shao, honrar, Shan... Não, sagrado. Honrar o sagrado. Pronto. E uma tradução bem... Tá? Pouco filosófica. Bem mais ou menos. Foi uma Editor, tradução você corta preguiçosa. isso Foi uma aí, tá? tradução preguiçosa. Não, porque agora... É isso. Obrigado. E até a mais. próxima edição. Valeu.